Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Desculpe o Boa atraso. tarde. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar, né? São 7h20. Todos são autores de artigos? Eu sim. Vocês me ouvem? Ah, Sim. ok. Fabiano também, não é isso, Fabiano? Oi também. Vamos aguardar a moderadora para ver se ela está em. Boa tarde, Micheline, professora. Boa Me ouve? tarde. Tudo bem? Consegue me ouvir? A senhora é a professora moderadora, não é isso? Isso mesmo. Eu sou a líder de sessão, certo? Tá bom. Joia, Ana. Você vai coordenar aí também a questão do tempo? Como é que são os nossos papéis aqui? Vamos combinar, né? A gente pode pensar. A sugestão da organização é que nós coloquemos os vídeos, né? Nós debatemos, e depois no final tem a discussão. E aí eu Certo, queria saber isso. se a senhora prefere passar os vídeos, ou se a cada vídeo nós temos 2 minutos, né, para cada vídeo. O que é que a senhora sugere? Fazer tudo no Eu acho final? que eu estive olhando a recomendação ali, o e-mail que eu recebi de recomendação da coordenação. A sugestão foi que seja passado cada vídeo, aí a gente pode fazer algumas questões mais específicas, né? Quem tiver alguma pergunta, enfim, né? Algum comentário em relação a cada trabalho, e aí ao final a gente retoma, né? E aí faz uma discussão mais com a visão do todo. Pode ser assim? É, Nós combinar. temos 1h30 planejada para a sessão, é isso, né? Posso fazer uma pergunta? Sim, pois não? A ideia, então, não é que nós apresentemos agora os artigos, como normalmente é É, nos congressos? você lembra que você enviou um vídeo na plataforma, você subiu no YouTube e inseriu um vídeo de 8 minutos, lembra? E aí a primeira opção é passar esse vídeo, mas caso você queira apresentar, fique à vontade, mas desde que não ultrapasse os 8 minutos. Entendi. Não, eu nem sei, na verdade, se meu vídeo ficou só com 8 minutos, não, mas a minha expectativa é que nós apresentássemos aqui, mas entendi. Para mim, o vídeo Mas, era Fabiano, só. eu acho que pode apresentar, né? Acho que o Eu acho que não importante tem é a muita gente seguir qualidade, né, professora? esse. Sim, o modelo do evento é esse, né? Para mim também é diferente de formato, mas é a proposta. Mas se tem essa flexibilidade de, né, de a pessoa apresentar, não tem problema, eu não vejo problema nenhum. Só é importante a gente respeitar o tempo para que tenhamos tempo para cumprir todas as apresentações, né? E a discussão, enfim. Sim, sim. Inclusive, Tá? Eu entendo o modelo, mas o vídeo a gente acaba gravando ali, né? Até pela questão de ser uma gravação, você não entra muito no detalhe, você basicamente lê, né, o que está ali, e eu acho Uhum, que perde um pouco de qualidade, mas o que vocês decidirem, para mim tá. está ótimo. Juliana, Eduarda, qual é a expectativa de vocês? Apresentar ao vivo ou passar o vídeo? Na verdade, eu também achei que a gente fosse apresentar, mas o conteúdo que eu vou apresentar aqui é o mesmo do vídeo, não tem muita diferença. Talvez a diferença é que o vídeo esteja mais corrido pelo tempo, enfim. Então, Uhum, talvez a apresentação hoje seja mais fluida, apesar de ter o mesmo tempo de 8 minutos, né? Enfim, tá. mas tanto faz também para Se mim. vocês preferem, podemos fazer assim, mas só que a gente precisa respeitar esse tempo, né? Para conseguirmos cumprir o nosso prazo. Pode ser?
Pode ser assim, Ana Maria? Você que está representando a coordenação, né? Eu sou visitante também, então Sim, professora, assim, a senhora decidiu também, tá, né? tá Então, bom. desde que Uhum. eu vou ficar sempre dando tempo é, no chat, tá, Tá. pessoal? Mas está Tudo bem. faltando, eu acho que um trabalho, né? São 4 trabalhos nessa Sim, sessão. sim. Qual o trabalho que está faltando aqui será? Deixa eu abrir aqui a minha. Fabiano vai apresentar qual, Fabiano? O meu trabalho. Ah, peraí, desculpa. Ah, não. Eu pensei que estava mutado, mas não estou, não. O meu trabalho é inovação na administração pública brasileira. Tá, ok. O da Juliana. Tá O meu é em como busca de uma metodologia, enfim, na de verdade o título avaliação, é de né? Dessa avaliação de análise. políticas Tá, públicas de ok. cultura, exatamente. Tá. E a Eduarda é o do design, né? Eduarda nos ouve? Guarda. Vou mandar uma Eu acho mensagem para ela no chat. Então, pessoal, só relembrando nossa dinâmica, nós temos 4 minutos, né, para apresentar a sessão, apresentar os trabalhos, a professora se apresentar. É, cada grupo vai apresentar, cada artigo vai ser apresentado em formato de vídeo, apresentação pessoal, desde que cumpra com os 8 minutos. Temos 8 minutos para debater, né, após a primeira apresentação. E em seguida, vamos para outro artigo, até completar os 4 artigos, e no final temos 22 minutos de debate. Se cumprirmos direitinho, nós teremos aí um tempo considerável para os nossos Tá. debates. Ô, Ana Só Maria, queria só que concluir olhando aqui, o horário, ainda na verdade não são 7, não são 5:30, né? Vamos esperar talvez mais um pouquinho, porque talvez ainda vai entrar mais alguém. Eduarda fala que não nos ouve. pessoal, só uma observação. Eu estava numa sala aqui, mas eles pediram para usar a sala. Eu estou buscando uma outra sala para eu poder ficar aqui. Tá? Fabiano, cortou a tua fala. Não, é porque eu estou aqui na fé e eu estava numa. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa tarde a todos, tudo bem? Tarde, boa tarde. Bom vê-los, Outra, que bom. O sinal está falhando um pouquinho, né? Mas acho que vamos lá, né? Pessoal, só uma coisa que eu queria combinar com vocês são a ordem da apresentação, certo? Para mim, a ordem está a seguinte: o primeiro artigo seria inovação na administração pública brasileira. O segundo, em busca de uma metodologia em avaliação de políticas públicas. Os editais de fomento à difusão da FUNARTE. O terceiro seria design de políticas públicas, uma experiência de um município brasileiro com foco no uso e ocupação da orla marítima. E o quarto seria estudos prospectivos em políticas públicas, identificação de fatores condicionantes, análise bibliométrica da produção científica internacional. Vocês concordam com essa ordem? Para vocês aparece diferente? Pode ser? É, quem irá apresentar e quem irá utilizar vídeo? Vou apresentar. O primeiro sou eu que vou apresentar. Vai apresentar, né? Uhum. Inovação na administração. Certo. E Juliana é o segundo, em busca de uma metodologia. Os Isso. demais vão apresentar ou vão disponibilizar, vão querer que disponibilize o vídeo.
Só não se pronunciou, então acho que acredito que será o vídeo, né? 5h30, professora, quando quiser, nós podemos começar, tá certo? Uhum. Eu estou me comunicando com a Eduarda aqui, porque tenho o contato dela, e ela foi me orientando, né? Então eu tenho o contato dela e ela não consegue ouvir. É, Talvez no caso dela nós tenhamos então que passar o vídeo, né? Enquanto ela tenta resolver o problema, ou quem sabe deixar para o final. dela é Aí eu design de vou. políticas públicas ou análise bibliométrica? Ela é o terceiro. Boa Ela está tarde, tentando falar pessoal. nossa. Boa tarde a todos. Professor Boa tarde. Fabelotti, professor Caldeira, professor Gachito, boa tarde. Boa Boa tarde a tarde a todas. todos. Desculpem, eu já havia dado boa tarde, mas eu estava com o microfone fechado. Desculpem essa Boa divulgação. tarde, boa tarde. Eu acho que podemos começar, né, Ana Maria? Para não atrasarmos, já estamos no horário. Certo. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Maria, eu sou a líder de sessão, nossa sala. É a sessão de apresentação de trabalhos número 2. O tema Administração Pública, Gestão da Inovação em Políticas Públicas. Nós temos 4 trabalhos que foram citados nos nomes aqui, né? Inovação na Administração Pública Brasileira, em busca de uma metodologia e avaliação de políticas públicas, os editais de fomento e difusão da FUNARC, design de políticas públicas na experiência do município brasileiro com foco no uso da ocupação marítima, e, por fim, estudos prospectivos em políticas públicas de identificação de fatores condicionantes, análise bibliométrica da produção científica internacional. Como moderadora, temos a professora Micheline Hoffmann, que irá se apresentar e também moderar a sessão. Temos 8 minutos para cada apresentação, em seguida temos um pequeno debate de 8 minutos, em seguida é o próximo artigo. Ao final, temos um tempo estimado de 22 minutos para que possamos debater os trabalhos de nossa sessão. E eu passo a palavra para a professora Micheline. Obrigada, Ana Maria. Bom, então, boa tarde a todos. Muito feliz de coordenar essa sessão. Sejam bem-vindos, então. Eu sou professora da UDESC, na ESAG, em Santa Catarina. Atuo no Departamento de Administração Pública, na ESAG, e nós temos lá 2 programas de pós-graduação em administração, um acadêmico e um profissional. São 2 mestrados e 2 doutorados. Estamos iniciando o ano que vem o nosso doutorado profissional, né? E eu atuo, sobretudo, com foco em inovação no setor público. Então, os temas dos trabalhos que nós vamos discutir aqui muito me animaram, né, ao ler os trabalhos. Então, que possamos ter um tempo de discussão bastante rico, né? E é isso. Acho que a gente já pode passar para as apresentações para que possamos poupar o nosso tempo para o debate, certo? Então, quem quiser fazer a apresentação ao vivo, fique à vontade, só tomando o cuidado com o tempo, né? E eu também pode optar pelo vídeo, como já falou a Ana Maria. E, Bom, O vai. primeiro primeiro é o tem nosso. como título Administração Pública Brasileira. Pode fazer o compartilhamento da tela, por gentileza. Conseguem ver minha tela? Sim. 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 Eu Então, só você... colocar em apresentação. O trabalho se chama, então, Inovação na Administração Pública Brasileira. Como autores temos eu, Fabiano de Andrade Cachito, Lucas, que está aí conosco também, o Marcelo Albuquerque, que hoje não pôde estar presente, o professor Fábio Lotti, que é o meu orientador aqui no doutorado, e o professor Adilson Caldeira. Esse artigo ele está dentro do contexto dos estudos que eu estou fazendo para a minha tese. Eu vou pesquisar a gestão de riscos nos processos de inovação aberta, e aí entrou também, né, um pouco da inovação na administração pública. Administração pública e inovação são tópicos amplamente discutidos na academia e nos negócios, e as práticas de inovação em geral são muito comuns
comuns no setor privado, mas muitas vezes subutilizadas na administração pública. O problema de pesquisa, então, aqui é a inovação, como ela pode melhorar a eficiência do setor público, reduzindo custos, aumentando a satisfação da população e também impactando os índices econômicos e sociais do país. A inovação na gestão pública ela tem um papel de aumentar a eficiência nos serviços, né? E as políticas públicas também têm o papel de induzir a inovação na economia. Então, como objetivo do artigo, é entender como políticas públicas podem incentivar a inovação nas instituições públicas e entender os processos de inovação na administração pública. Definir inovação, né, uma criação de algo novo, uma melhoria de produtos, processos e sistemas, atendendo demandas do mercado e trazendo benefícios para a sociedade. O processo de inovação, ele passa pela coleta de informações sobre as necessidades dos consumidores, pesquisar maneiras de atendê-las e desenvolver soluções que envolvem fabricação, distribuição e comercialização de produtos e serviços. Mas para que a empresa possa inovar, ela precisa ter uma cultura de inovação que estimule ações inovadoras, criar um ambiente propício para novas ideias, motivar a criatividade, ser flexível, reduzindo a burocracia, investir nos recursos humanos. Num contexto em que as tecnologias de informação e comunicação, principalmente a internet, aumentam ainda mais a importância da inovação, né, com o acesso à informação global, aumento das expectativas dos consumidores, as tecnologias da informação também facilitam o feedback entre clientes e empresas e possibilitam a melhoria contínua nos produtos e serviços. A inovação na administração pública é um tema emergente, fundamental, exatamente pela necessidade da busca de eficiência para satisfazer uma população cada vez mais exigente. Nós temos um desequilíbrio, né, nas contas públicas e isso torna desafiador fornecer serviços de qualidade para uma demanda cada vez mais crescente. Temos algumas mudanças na nossa população, como o envelhecimento da população, que traz ainda maiores desafios para a administração pública, com a diminuição da arrecadação e aumento de gastos com aposentadoria e saúde, a necessidade de uma educação cada vez mais importante devido a esse processo de revolução tecnológica, né? A indústria 4.0, por exemplo, traz um impacto muito grande no mercado de trabalho, porque exige profissionais com uma formação multidisciplinar. Então, a educação, tanto na básica quanto na profissional e na superior, ela precisa passar por esse investimento do governo. A pressão também para uma administração pública de qualidade. E a inovação pode ser um caminho para modernizar a gestão pública, apesar de que a gente sabe que tem uma adoção mais lenta exatamente por causa das regulamentações e da burocracia que são inerentes, né, e que fazem parte da administração pública. O Sinar ele cita algumas barreiras e inovações no setor público. Barreiras organizacionais, contexto interno das organizações, barreiras específicas da interação pelo envolvimento de diversos atores, né, da economia, da sociedade como um todo, barreiras ligadas às características percebidas da inovação, né, como muitas vezes ela é incompatível com os valores da gestão pública, e barreiras contextuais, como legislação ou ausência de padronização. Mas, mesmo assim, nós temos alguns exemplos de inovação na administração pública. Um grande exemplo é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, que trouxe grandes ganhos de eficiência e arrecadação para o governo. Existe uma crescente complexidade das demandas sociais e econômicas e o governo tem esse papel de ser um indutor da inovação nas empresas, tanto públicas e privadas, e buscar o desenvolvimento técnico e produtivo do país. Em países mais desenvolvidos, existe já políticas públicas bem estabelecidas para apoiar a inovação. A inovação do setor público ela difere da iniciativa privada, pois é mais difícil medir o impacto positivo, né? Você tem que medir a melhoria na qualidade do serviço, a diminuição dos custos e a satisfação da população. E ela também requer cooperação entre órgãos de diferentes esferas, né? Por isso é preciso uma cultura de comunicação eficaz. Fabiano? Não? Alô? 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 Nos ouvindo, professor. E ela precisa acompanhar as mudanças sociais e demográficas. Um exemplo de inovação organizacional possível na administração pública são os laboratórios de inovação, que é uma ferramenta para implementar a inovação no setor público. A gente observa aí um gráfico do IPEA que mostra o crescimento desse tipo de estrutura no Brasil nos últimos anos. É uma ferramenta ainda recente. Eu? Eu não estou conseguindo ouvir.
Desculpa interromper, você tem 2 minutos. As mudanças organizacionais na gestão pública elas são comuns exatamente pelas mudanças políticas. Elas envolvem tanto pequenas alterações no cotidiano, quanto grandes transformações quando há uma mudança de um grupo político no poder. Por isso, elas geram resistências, como medo, receio de perda de benefícios, falta de comunicação e mal entendimento, e também a própria burocracia e estrutura de carreira que é mais rígida na administração pública. Então, existe muitas vezes uma resistência à mudança, né, pelos processos burocráticos e preceitos legais. O sucesso das mudanças organizacionais depende de uma comunicação clara que envolva todos os funcionários de todos os níveis, e para isso precisa ter um envolvimento do quadro de funcionários, planejamento até execução, legitimidade das mudanças para evitar sentimentos negativos de rejeição, descrença e outros como esse. Por isso é fundamental uma mudança da cultura organizacional, né? Que, em geral, a cultura é multifacetada, complexa, que envolve diversos fatores, inclusive mudanças na cultura da própria sociedade, que tem passado por grandes mudanças nos últimos anos. Uma forma, né, de incentivar a inovação no setor público são as redes de inovação, em que várias organizações cooperam e competem para desenvolver novas tecnologias, mesmo que elas sejam concorrentes, mas essa interação nas redes traz a troca de informações, implementação conjunta de projetos, mitigação de riscos e compartilhamento de recursos, principalmente na pesquisa e desenvolvimento. Então, uma ferramenta muito importante são essas redes de inovação. Concluindo, então, a inovação é fundamental tanto para empresas privadas quanto públicas, mas para que ela ocorra na administração pública, é preciso criar uma cultura de inovação que é mais complexa, exatamente pelas características do serviço público, como burocracia e rigidez hierárquica. E a administração, tanto pública e privada, tem passado por muitas mudanças aceleradas, avanços tecnológicos, pressões externas, e, para isso, é necessário desenvolver essa cultura de inovação para que as organizações reajam de uma forma eficiente às mudanças. E a inovação no setor público pode ser, então, uma ferramenta para modernizar a administração pública, criando essa cultura que incentiva a inovação, que é crucial para promover a inovação na administração pública. Desculpem a correria, porque o tempo é realmente curto, né? Em geral, a gente normalmente tem uns 15 minutos, mas, né, com um tempo aí de 4 minutos, de 8 minutos, fica bem pouco. Obrigada, Fabiano. Passo a palavra para a professora Michelle. Oi, Fabiano, obrigada pela apresentação, por ter corrido aí para cumprir o tempo, né? Realmente é um tempo curto, mas temos acesso ao trabalho, né? E podemos ler, né, o trabalho na íntegra e ocupar esse tempo aqui mais para nossa discussão. Então, bom, eu tenho algumas perguntas, mas antes de fazer uso da palavra aqui, eu abro para verificar se algum dos presentes gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta ao Fabiano. Não? Não aquecemos ainda? Talvez ao final, né? Quando todas as apresentações tiverem sido feitas, fique Primeiro sempre mais fácil. sofre um pouco, né, professora? Oi? Primeiro sempre sofre um pouco. É, o primeiro. Então vamos lá, vou quebrar o gelo, Fabiano. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa quando li o teu trabalho, e fiquei mais curiosa quando você falou ao início que ele é parte da sua tese, né? E que você está trabalhando com gestão de riscos na inovação aberta, né? Então, eu vou contextualizar um pouquinho a minha pergunta, assim, quando a gente olha a literatura e também, enfim, o avanço da prática da inovação no setor público, a gente vê que é um fenômeno que ele toma força e muito com o movimento da reforma gerencial, né? Da nova gestão pública. Então, é quando o fenômeno aí explode e prolifera, né? Começa a tomar força, que a gente começa a ver na literatura mais trabalhos, né? É, e aí esse foco, né, muito grande na promoção da eficiência, na qualidade do serviço público e um olhar da inovação como um fenômeno, enfim, desafios muito organizacionais, né? Então, desenvolvimento de uma cultura organizacional favorável, de uma estrutura organizacional favorável, né?
mais recentemente, a gente começa a ver a ascensão, né, na literatura, de um olhar desse fenômeno sob a perspectiva da nova governança pública, né, que põe uma lente, não exclui a lente gerencial, né, na medida em que a gestão, enfim, é imprescindível, mas ela traz uma outra camada, digamos assim, né, de valores, enfim, de perspectivas que amplia, né, o papel da inovação do setor público para que ela seja uma estratégia para aproximar mais o Estado da sociedade, promover participação social, promover democracia, cidadania, né? Outros aspectos complementares, digamos assim, né? A questão da eficiência e tudo. E aí, nesse sentido, ele é um paradigma, digamos assim, de inovação do setor público totalmente aberto, né? Então, em que a gente olha mais, não tanto para o Estado como um protagonista, mas como um ator, que ele é um animador, né? Talvez aí um orquestrador, de um ecossistema de inovação aí, em que não só outras organizações atuam, mas também a própria sociedade, o cidadão como usuário final do serviço público, né? E tem uma literatura que discute a questão da coprodução, enfim, né? Da inovação e assim por diante. E aí eu vejo assim que a tua bibliografia enfim, o teu olhar teórico sobre o fenômeno, ele tem uma característica que me parece olhar mais sobre uma perspectiva gerencial, assim. Aí eu te pergunto se é uma escolha proposital, né? E entender um pouquinho isso, assim, especialmente quando você traz aí no início da sua fala que o foco é inovação aberta. Eu não sei se eu me fiz entender, só para Sim, a gente sim. debater um pouquinho esse aspecto. Professora, na verdade, o professor Fábio é meu orientador. Nós temos aqui um grupo de pesquisa sobre gestão de riscos. E a minha tese, eu estou ainda no início dela, né? E nós vamos estudar a gestão de risco nos processos de inovação aberta. E eu estou naquela fase que você lê de tudo, né? Você tem que ir lendo tudo para que você possa identificar. E quando você fala de inovação aberta, existem diversos atores que fazem parte dela, né? E não dá para falar de inovação sem falar do papel do governo na inovação. Quando comecei a ler sobre esse tema, veio a questão da inovação na administração pública, que não era um foco inicial do meu estudo, mas que me chamou a atenção, porque exatamente o que a professora falou, né? Muitas vezes a gente não tem, quem não é da administração pública, muitas vezes não tem essa visão, né, da importância da inovação no setor público. E realmente o foco, né, como eu venho, na verdade, da gestão de riscos e entro na administração pública, a minha bibliografia está muito mais ligada à gestão de riscos do que à gestão de administração pública, né? Da administração pública como um todo. Mas é um tema que, assim, ele me encantou bastante, a gente vem trabalhando ele, né, Lucas, professor Fábio, porque não dá para falar de administração sem falar também da administração pública, não só do papel do governo como um indutor, mas como a professora mesmo citou, né, fazendo parte dessas redes de inovação, desses processos de inovação, eu gostei do termo que a professora usou, né, como um animador ali, alguém que é um ator que também tem esse papel de incentivar, não só por meio de políticas públicas, mas também, né, como um receptor dessas inovações, também, né, como um usuário dessas inovações. Achar o Professor meu Fábio, se quiser microfone. comentar alguma coisa aí também sobre esse ponto. Bom, primeiro, prazer aí de ouvir várias falas aí professora Micheline, é isso? Eu estudei também um pouco no começo das minhas divagações sobre planejamento estratégico, sou muito da literatura do Matos, né? E também do planejamento estratégico situacional. Então, realmente, a gente, quando desenha a política pública, então a inovação do setor público, muitas vezes você nem pinta os atores, né? Porque eles não vão estar daqui a pouco, né? Diferente de uma empresa, né? Privada e uma SA, bom, uma capital fechado, né? A ideia é perpetuar, ou pelo menos se manter aí ao longo de bons anos, né? E me fez lembrar essa questão da inovação, né?
Quer dizer, é importante ter um catalisador, eu acho que o governo faz isso, mas a ideia da nossa inovação aberta é centrada na empresa e ela buscar a inovação com o setor público também, né? Buscar com a universidade. Então, também tem o outro olhar, né? Quer dizer, como é que a gente pode inovar conjuntamente, que esse foi seu comentário, né? Tem exemplos interessantes de empresas mistas, por exemplo, o IPT inova muito, né? E tem uma gestão pública, né? É mista, né? E você tem inovação em alto nível. E eles têm o IPT Open, né? Um exemplo, né? Muito interessante de inovação em conjunto, não mais aquela inovação fechada, né? Que também tem seu valor, né? Dependendo da situação, projeto, né? Então, acho que esse é um ponto também que nos interessa desenhar, entender todos os atores envolvidos e, nesse sentido, acho que faço o link, né, com o que o professor Cachito falou da questão da inovação aberta e o setor público, né? É esse olhar que nos interessa bastante, né? Entendi. Entendendo o Trabalhar de contexto, a gente gente conjunta, entende, né? a gente Acho que é entende essa a melhor. ideia, né? Aí talvez realmente o caminho dos laboratórios de inovação e literatura que trabalham, eles estão atuando muito nessa interface, né? Entre as empresas, enfim, a administração pública e, um tema que vem sendo bastante discutido nessa interface é a própria questão da compra pública de inovação, né? O uso do poder de compra do Estado como forma de fomentar, né, inovação nas empresas. Então, são temas que permeiam aí realmente esse guarda-chuva. Entendi, então, porque quando a gente começa a ler, como eu tenho muito esse olhar, né, da nova governança pública, que acaba sendo uma outra lente, assim, eu fiquei curiosa, mas faz sentido dentro do contexto, né, de vocês. A gente sempre tem E que acho que entender o contexto mais amplo. cada agente contribui de uma forma. Por exemplo, as startups, né, que estão sempre agora no centro, contribuem com o frescor da inovação, né? Eu acho que o governo, as empresas públicas, acho que com a estabilidade, eu diria assim, a garantia, né, do serviço, acho que tem, por exemplo, laboratórios, eu vejo muito no PT, são empresas privadas que não têm acesso a um laboratório, ou às vezes um profissional da universidade, né, que com tanta experiência. Então acho que cada agente tem um papel nesse jogo, né, nesse jogo da Hum. inovação. Era isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigada também. Eu acho que a gente não pode ficar avançando muito, né, Ana Maria? Acho que já passamos do nosso tempo, mas aí a gente vai dando sequência e aí no final a gente ainda consegue, quem sabe com outros trabalhos que vão ter apresentados, que todos eles têm alguma interface, né? A gente consegue avançar aí nesse papo, tá bom? Obrigada, então, professores. Ana Maria, quer apresentar o próximo, então? Um trabalho em busca de metodologia e avaliação de políticas públicas, os editais de fomento e difusão da FUNAC, da Juliana Amaral dos Santos. Não é isso, Juliana? Você vai apresentar, né? Então, fique à Isso. vontade. Vou compartilhar a minha tela. Ah, Quando chegar 2 minutos, faltando 2 minutos, eu vou falar para você, porque eu acho que você não vê o chat, não é isso? não, não entendi. Você não tem acesso ao chat quando está Ah, apresentando. sim, na hora que estou apresentando, né? Talvez não. Se bem que está aparecendo aqui para mim. Vamos ver quando eu botar em apresentação. Peraí. Aqui. Foi. Acho que eu consigo acesso. Vamos lá. Bom, posso começar? Ok. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido por mim e por mais duas pesquisadoras do programa de pós-graduação em administração da UF, mestrado. E esse artigo também é parte do meu projeto de dissertação do mestrado. Em busca de uma metodologia em avaliação de políticas públicas, os editais de fomento e difusão da Funarte. Vamos falar de políticas culturais aqui, que é a minha área de prática, atuação e estudo também. Bom, essa pesquisa se dá no contexto em que a gente tem uma incipiência no campo das políticas públicas no Brasil, em especial na área da cultura. Tem também o contexto de urgência, né, dos estudos sobre avaliação de políticas a partir de uma realidade brasileira.
em que a gente também pode vislumbrar as possibilidades e as lacunas encontradas no domínio da avaliação, tanto no campo da pesquisa quanto na prática, né? Enfim, tem-se também a escassez no campo de construção de políticas, de metodologias, na verdade, de avaliação, em especial em políticas culturais, de políticas culturais. A gente também considera o papel da Fundação Nacional de Artes no contexto das políticas públicas, de cultura a nível nacional. É a única fundação pública de cultura federal que atua no campo das políticas públicas para as artes no Brasil. E, com isso, esse trabalho destaca a relevância da construção de metodologias para políticas públicas de cultura, evidenciando as suas especificidades, a diversidade organizacional, os interesses envolvidos, né, em cada ação, em especial com um olhar para os editais, análise dos editais da Funarte. Em relação ao referencial teórico, a gente traz alguns pontos mais específicos, de forma resumida, em especial a multidisciplinaridade do estudo das políticas públicas, do campo das políticas públicas, e essa multidisciplinaridade ela leva a uma ausência de um modelo, de um tipo específico que oriente todas as áreas. Então, como diz a citação, Souza, ele apresenta uma leveza metodológica um pouco exagerada, né? Enfim, as políticas públicas, os seus ciclos e os seus desdobramentos envolvem diferentes atores e percursos, como já dito anteriormente, e no âmbito da administração pública é um campo que estabelece, reestabelece, recria as relações entre Estado e sociedade. Conceitualmente, a gente tem a avaliação de políticas públicas como uma técnica objetiva, né, de análise sistemática, de um programa ou de um projeto, né, que orienta a tomada de decisão, aprimora a política e estimula a prestação de contas a partir dos seus resultados, abrange indicadores, no caso das políticas sociais, como justiça social e as demais eficiência, redução de custos, equidade, economicidade, entre outros, e apresenta, sim, fragilidades, observando uma escassez de estudos, né, nas fases de pós-decisão e de pós-execução. E no campo das políticas públicas de cultura, a avaliação, né, na verdade, ela se deu recentemente. Então, a gente trouxe 4 exemplos desses momentos de avaliação, na verdade, de introdução de instrumentos de avaliação no campo da cultura. Então, em 98, a gente tem a coleção Diagnóstico de Investimento em Cultura no Brasil, da Fundação João Pinheiro. Em 2004, a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o MINC e o IBGE, Ministério da Cultura e o IBGE. Em 2005, o tema da avaliação em destaque na Conferência Nacional de Cultura, no desenvolvimento do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura, e até hoje se constitui uma das principais atividades do Conselho Nacional de Políticas Culturais. E, recentemente, mas já há algum tempo, né, mais de uma década, em 2012 foi estabelecido também um instrumento, enfim, um acordo entre o MIC e o IPEA para a elaboração de indicadores culturais para avaliação das políticas em âmbito nacional. Bom, nesse sentido, existem lacunas e também desafios, por exemplo, na avaliação, principalmente no campo da cultura, que são: o tempo da política não acompanha a urgência que se tem das políticas culturais para o seu público-alvo, né, que são os artistas e fazedores de cultura. O pouco uso de observações de natureza qualitativa, tem-se muitos indicadores quantitativos, né? E a gente tem que levar em consideração a diversidade dos campos simbólico, econômico e social ali que envolvem as políticas culturais, a necessidade de revisão constante das avaliações, das políticas, pela diversidade e dinâmica do setor, a fragilidade dos indicadores culturais, a incipiente participação da sociedade civil nesse processo, principalmente nos últimos anos, e uma ausência, né, de retorno desses resultados avaliativos para os processos de gestão. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a busca, né, metodológica para a análise dos editais da Funarte e como que a gente construiu isso nesse trabalho. Então, na verdade, a gente teve que fazer uma seleção dos editais a serem analisados. Nesse contexto, foram considerados alguns documentos norteadores, em especial os relatórios de gestão. Consideramos também a abrangência nacional da instituição, a distribuição dos recursos, e com isso a gente chegou a um universo amostral a partir da proporcionalidade populacional de cada região, já que é assim que a Funarte também atua com seus editais. Nesse sentido, a gente considerou a menor representatividade, que seria 2 editais por região geográfica,
garantindo um mínimo de diversidade, e isso se deu no método tentativa e erro, e com isso chegamos nesse quadro sucinto, que nos mostra a representação populacional por região, coeficiente mínimo e número de editais. E no contexto da última década, que é o recorte temporal da pesquisa, tivemos 83 editais, desses 83, 37 são recorrentes, acontecem mais, enfim, mais vezes, 8 têm caráter eventual e 20 são dados que não são pertinentes à análise, e aí chegamos aos 26 editais a serem analisados. Nesse sentido, os aspectos da avaliação, o que seriam analisados são os relatórios de prestação de contas dos contemplados desses editais, o público-alvo exatamente, os artistas contemplados, seria uma análise ex post, ou seja, que ocorre após a implementação da política, interna, realizada por agentes da organização, uma vez que eu sou servidora, é uma avaliação somativa, né, para fins de verificação de alcance de metas, e, ao mesmo tempo, tenta-se uma avaliação de impacto, focando nos contemplados dos editais, e não, enfim, não expandido para a sociedade, infelizmente. E, nesse sentido, foi importante a gente pensar numa matriz lógica para todos os editais em que a gente considerasse o contexto em que ele foi elaborado. Então, a gente traz elementos como os insumos do programa, suas atividades, os seus resultados a curto, médio e longo prazo, considerando elementos aqui nesse processo que são os perfis da gestão, que influencia muito, os recursos, a infraestrutura e os perfis dos contemplados. Nesse sentido, o uso dos indicadores para esse trabalho, eles foram, na verdade, meio que construídos nesse processo, né? Porque a gente já identificou uma fragilidade nesse sentido, e a Funarte não se debruça muito sobre isso. Então, as diferentes atividades, diferentes ações, diferentes editais, diferentes indicadores e metas e objetivos. Então, nesse sentido, chegamos na conclusão de trabalhar com uma relação entre o número de projetos inscritos e contemplados, entre o número de contemplados e os estados alcançados, capacidade de articulação das diferentes linguagens artísticas com o projeto, relação total de público e perfil de público, relação dos espaços utilizados para a realização do projeto e seus territórios, a relação entre o exercício do projeto, né, a prática do projeto e o seu desenvolvimento na cadeia da produtiva das artes, e a oportunidade de realização do projeto com ou sem essa oferta do edital. Bom, nesse sentido, nós chegamos às seguintes considerações: que não há parâmetros que fundamentem a sistematização de métodos, em especial no âmbito da cultura, a relevância de se estabelecer critérios quanti e quali nas pesquisas em cultura oportuniza resultados mais completos para a área, né? Enfim, considerando sua dinamicidade e seus aspectos sociais e simbólicos. É embrionária a dinâmica de indicadores de desempenho nesse processo, principalmente no âmbito da Funarte, e, com isso, a gente elenca as possibilidades metodológicas de avaliação no cotidiano de uma organização pública de cultura, e, com isso, visa contribuir para essas lacunas existentes na conjuntura desses processos de construção de políticas públicas e suas avaliações. Bom, termino por aqui, essas são as nossas principais referências. Agradeço e desculpa, porque eu sei que eu passei 1 minuto do tempo. Professora, palavra. Obrigada, Juliana. Sem problema, a gente, quando é 1 minutinho assim, a gente vai conseguir administrar, né? Que a gente tem aí o tempo da discussão também. Então, antes de nada, pergunto aos demais específicos em relação ao trabalho da Juliana. Vou comentar. Combinaram antes, não tem ninguém fazer pergunta. Então, eu vou, né? Meu papel aí é esse, vou aproveitar esse tempo, então. Juliana, tu disseste que o trabalho faz parte da tua dissertação, né? De mestrado, da pesquisa. A ideia agora é ir a campo com esses, então, com os indicadores. Como é que é a continuidade do teu trabalho? Exatamente. Na verdade, o que foi apresentado aqui, ele vai estar sendo revisto, principalmente em relação aos indicadores a serem trabalhados. E agora, realmente, eu vou para o campo, inclusive para finalizar. Enfim, eu acredito que a maior dificuldade que eu enfrente é exatamente encontrar as informações todas dos 26 editais, já que elas são todas tão diversas.
Então, ao mesmo tempo, quando eu for a campo, eu vou entender se esses indicadores que eu tracei, eles também vão conseguir, não é se adaptar, mas enfim, se eu vou conseguir trabalhar com eles em todos os editais, né? Até porque Uhum, eles pegam, o recorte temporal é uma década, né? De uhum, 2012 a 2022, encontramos nesse período cenários muito diferentes, uhum, né? No contexto nacional, em todos os âmbitos, e na cultura não foi diferente. uhum. Então, a gente lida desde recursos financeiros e humanos dentro da instituição, servidores, colaboradores, até diferentes níveis de gestão e de pensamentos de gestão sobre a instituição. Então, realmente, eu acho que quando eu for ao campo, né, enfim, começar a analisar, algumas mudanças podem ocorrer nesse processo. Mas eu estou um pouco ciente disso e acho que até que vai ser interessante descobrir isso também para que a gente para que consiga assim desenvolver alguma trazer algo de novo também, não inventar indicadores enfim, não é esse o propósito da pesquisa, mas sim entender como utilizá-los, né? Amadurecer, né? É, Uhum. exatamente, como utilizá-los nesse processo. É basicamente isso. Uhum. Não, o percurso da pesquisa é exatamente esse, né? Permitir que o campo te mostre coisas e te permita aperfeiçoar essas, enfim, as categorias, ou no teu caso, os indicadores aí. Então, pelo que eu entendi, você formulou os indicadores a partir da base teórica. Não foi uma construção junto com atores, a proposição dos indicadores. Não, exatamente. Até porque dentro da instituição, a gente não teria, não tem essa possibilidade. Porque, na verdade, é como se os setores replicassem há anos a mesma documentação, os mesmos objetivos, as mesmas metas e indicadores. E aí, Uhum, na verdade, a partir da minha reflexão e a partir da reflexão teórica, dos estudos teóricos, eu tenho cargo de gestão na instituição, e aí eu fui entendendo que meio que aplicando, né, a partir desses relatórios finais, e aí recebendo as respostas desses relatórios, mas isso é muito recente, de um ano para cá, e a partir dessas respostas é que eu entendi que realmente podem ser acrescentados elementos qualitativos, não no alcance desejável, mas possível, né, nesse processo. Então, foi assim que eu construí. Então, uhum, tem o envolvimento de atores, mas não presencial, e sim documental, né, a partir de uma entendi. análise documental da resposta desses atores. Uhum, uhum. Bom, está sendo por aí. Entendi. Eu fiquei pensando, né, quando você vai trazendo uma série de elementos, né, da importância da avaliação, enfim, no redimensionamento das relações de Estado e sociedade, né, da importância da participação da sociedade civil, que é uma das lacunas que você aponta, e aí depois você faz uma escolha de fazer uma avaliação interna, né? E aí eu fiquei pensando assim, então, pelo que eu estou entendendo, é uma limitação de tempo para execução da pesquisa, é isso? Vai ficar para o doutorado? Então, uma lacuna de tempo aí, uma ausência de tempo, e também como os editais já aconteceram, eu pensei também em entrevistar os contemplados. Mas como é uma avaliação pós, né, o mecanismo, fica muito difícil de encontrar os contemplados de 12 anos Sim, atrás, né? esse é o nó da avaliação, né? Exposto. Exatamente. Então, eu pensei, então, como eu já estou meio que já estudando isso e pensando daqui para frente, de repente, para um doutorado ou continuação do desenvolvimento da pesquisa, isso vai se dar de outra forma, realmente com uma participação mais efetiva da sociedade, dos contemplados e, de repente, de alguém que foi atingido ou que Sim, sofreu do algum impacto. público-alvo dessas ações de cultura, Exatamente, né? Sem exatamente. dúvida. O que representa a sociedade. Quer dizer, aqui você tem dois atores, né, que representam a sociedade, o artista e o receptor, né? Não sei como é que chama aí É, no campo da cultura, né, exatamente. que recebe a ação de cultura. Não, um trabalho Uhum. super importante, a gente vê, tem acompanhado, né, os altos e baixos dos investimentos em cultura, né, e as descontinuidades nas políticas, enfim, acho que a avaliação tem um papel super importante para, né, enfim, proporcionar uma continuidade, né, dessas ações, enfim. Então, parabéns pela escolha do tema, né? Acho super importante. Fiquei lendo, assim, li o teu trabalho com muita curiosidade para entender a proposta e tenho certeza que vai ser um trabalho super importante e desafiador, né? Realmente esse desencontro temporal dificulta muito metodologicamente a execução da pesquisa, mas é um campo em que se precisa avançar, né?
Então, parabéns aí pela escolha e boa sorte aí na caminhada com o trabalho. Muito bacana o seu trabalho. Obrigada, Legal. agradecida. Juliana, você tem 2 minutos. Caso queira falar mais um pouco, alguém tem interesse de falar um pouco sobre o trabalho da Juliana. Não, acho que eu já até falei demais. Acho que pode prosseguir, de repente no final a No gente faz o final, debate. tá. Então, eu li todos os artigos, tenho questionamentos também, mas eu vou ficar caladinha aqui, porque nós, para que a gente Mas aproveite a discussão. aproveita, Ana Maria, se tem questões, traz para o debate, tem tempo? Certo. Não, sobre o trabalho da Juliana, eu achei muito interessante falar aqui rapidinho, porque eu estudo economia criativa, políticas públicas em economia criativa. E um dos maiores desafios que nós encontramos no Brasil é uma estratégia nacional para a economia criativa, e, consequentemente para a cultura, né? Estabelecer indicadores, porque nós não temos bases, né, de informações, é um déficit, nós não temos essas bases de informações. As políticas, elas são formuladas localmente, né? Então, não temos uma estratégia para desenvolver esse setor. E eu fiquei com uma dúvida no seu trabalho, mas eu acho que você respondeu, e a professora Michelin também foi nesse ponto, é como elaborar essa metodologia qualitativa com base em dados secundários, se muitas vezes esses próprios dados secundários, que são os editais, eles são construídos a partir de uma lógica quantitativa, né, de indicadores quantitativos, que talvez induzam, né, a sua análise nesse sentido. Mas aí você falou que pretende continuar no seu doutorado a pesquisa e fazer uma avaliação ali, talvez ir a campo, conversar com essas pessoas, você vai conseguir extrair outras informações para consolidar aí sua metodologia no seu doutorado. E é isso. Ótimo, Ana Eu Maria. ia, Esse é um só quero ponto. falar rapidinho, Juliana. Sou Eduarda, fui orientando a professora Micheline. Então é uma grata satisfação estar aqui hoje, né, professora? Faz tempo que a gente não se vê. E eu acho, Juliana, que tu tens que entrar no doutorado, se tu não está ainda, porque tu tens aí né, uma base aí para tu dar continuidade na tua pesquisa e aí avançar em busca de dados primários, né? Tu pode até depois do doutorado a gente amadurece, começa a mudar várias coisas, vê que, né, muda referência, muda coisa, mas aí tu tem um projeto aí que se tu não tens ainda a ideia, eu te sugiro que seria bem bacana até para a área aí da políticas públicas. Eu fico bem feliz de ter ouvido e ter tido a oportunidade de ver a apresentação e lido o teu artigo. Bacana, né? Obrigada. Olha só como surtiu interesse, né? Eu acho que é um tema, assim, quentíssimo, né, Juliana? E bem colocado, né? A, a possibilidade da avaliação, ela nasce na formulação do edital, né? Na verdade, quando o edital, ele já vai direcionar o que é possível, né? Então, o desenho do processo avaliativo, ele começa, de fato, na construção do edital, né? Isso traz uma complexidade enorme, mas, enfim, é um passo de cada vez para ir se avançando, então o trabalho certamente vai trazer uma importante contribuição. E muito bom ver a Duda também, que foi minha orientanda no mestrado, já faz algum tempo, né? Agora ela está fazendo doutorado, está até fazendo propaganda de outro programa ali no fundo de telas, Bolsista, né, Duda. prof? Que coisa! Tá certo. Tá bom, então, vamos em frente, Ana, né, para cumprirmos nosso horário. O próximo trabalho é o da Eduarda e da professora Michelina. Eduarda pediu que compartilhar. Eu vou compartilhar aqui para você. Oi, meu nome é Eduarda, sou doutoranda da Univale e esse é meu trabalho feito no mestrado com a minha orientadora Micheline Gaia Hoffmann, da UDESC, que tem o título Design de Políticas Públicas, uma experiência de um município brasileiro com foco no uso e ocupação da orla marítima. Então, com o advento dos wicked problems, problemas complexos e as transformações da sociedade que clamam por mais participação, democracia e transparência, as intervenções tradicionais
não dão conta dos desafios que a administração pública tem a enfrentar para entregar políticas públicas e serviços públicos de qualidade. Por isso, o design ele vem sendo referenciado como uma abordagem que possibilita à administração pública o enfrentamento desses desafios e também por criar uma arena colaborativa para incluir, então, todos os atores envolvidos numa política pública ou serviço público. Nesse contexto, então, está inserida a política pública do Projeto Orla, que o Projeto Orla foi criado, então, em 2002 pelo governo federal, e visa aí ordenar o uso e ocupação da faixa litorânea de todo o território nacional. Balneário Camboriú, então, desenvolveu o seu projeto Orla no ano de 2019. Com isso, o objetivo desse trabalho é analisar a experiência da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú com o projeto Orla à luz da literatura de design colaborativo de políticas públicas. A fundamentação teórica foi construída com base nessas duas temáticas, políticas públicas e design, e as categorias analíticas levantadas a partir de uma revisão sistemática de literatura foram as seguintes: qual é o objetivo do processo colaborativo, os atores envolvidos, a estrutura do processo, as ferramentas utilizadas, indutores e barreiras que facilitaram ou dificultaram o processo e os resultados alcançados. A metodologia desse trabalho se caracteriza por ser um estudo qualitativo, foi realizado pesquisa documental e entrevista com participantes das oficinas e foi realizada análise temática dos dados coletados. Então, chegando na apresentação e análise dos resultados. O projeto Orla, então, surgiu no ano de 2002, criado pelo governo federal, Ministério do Meio Ambiente e parceria com a Secretaria do Patrimônio da União. Ele visa, então, aplicar diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação da orla marítima e se caracteriza como uma política nacional que combina e articula práticas patrimoniais e ambientais com o planejamento de uso e ocupação desse ambiente costeiro. O objetivo do processo verificou-se, então, que esse processo se caracterizou por atingir dois objetivos. Um, requisitos legais, que exigem a participação e audiências públicas, uma vez que o município assinou o termo de adesão de gestão da Orla, em contrapartida era obrigado a executar o projeto Orla. E o segundo, a prefeitura tinha, sim, a intenção de envolver os cidadãos no planejamento do plano e na tomada de decisão, por entenderem ali aquelas demandas, né, que a sociedade vem clamando, que eu apresentei na introdução. Os atores que foram envolvidos, então, ao longo dos 14 encontros, tiveram mais de 320 presenças, entre elas, então, a gente caracterizou como governo municipal, estadual e federal, sociedade civil organizada, comunidade, cidadãos e universidades. A estrutura do processo foi realizado primeiro um diagnóstico para entender a situação atual da orla, foi realizado o planejamento de ações, depois formulação do plano e comunicação e promoção do plano e supervisão e monitoramento não foi formalmente executado porque o plano está em análise nas instâncias superiores, mas a prefeitura já o utiliza para tomar decisões e algumas ações levantadas já foram até implementadas. Ferramentas e métodos. Foi utilizado backcasting participativo, construção de cenários atual, tendência e desejado, construção de estratégia. Brainstorm foi utilizado muito em vários encontros, né, como rodadas até para levantar problemas como soluções. E o processo de hierarquia analítica foi utilizado, então, para priorizar as ações em um determinado tempo, ao longo de um período. E ainda foram estabelecidas regras básicas de convivência durante as reuniões. Indutores do processo, então, foi a abordagem do diálogo participativo, ambiente informal, aberto, método utilizado, heterogeneidade das partes interessadas, incentivo à participação e apoio do governo municipal, facilitação independente do instrutor, papel da liderança na Secretaria do Meio Ambiente, conhecimento tácito sobre o território, né, sobre o território local e a comunidade, e integração do conhecimento científico com as universidades. Algumas barreiras que foram verificadas. Falta de capacitação prévia dos participantes, então eles chegavam muito cru, não tinham conhecimento, por exemplo, que a prefeitura tem, então eles sentiram essa falta. Falta de alguns dados mais técnicos disponibilizados para todos os participantes. Falta de algumas entidades, como quilombola e universidades locais, que pode estar atrelada a uma falta de cultura participativa, mas não foi o foco desse trabalho. E a falta de captura de feedback. Os resultados foram gerenciais políticos e sociais. Como resultado, teve a criação do próprio plano e a criação do comitê que gerencia, então, esse plano e acompanha a execução dele. Os resultados gerenciais estão atrelados ao impacto que o processo teve sobre o modelo administrativo e as decisões políticas, notadamente, então, a construção
construção de uma política pública de gerenciamento costeiro a nível municipal. Os resultados políticos: verifica-se que a elaboração do projeto Orla contemplou ações oportunas para atingir o objetivo político, tanto plano elaborado entre as partes interessadas, e os resultados sociais, então, referem-se à inclusão e à coesão social. No que tange, então, à inclusão social, ficou evidente o número de entidades participantes ao longo dos encontros, e os cidadãos também se envolveram na construção desse projeto. Orla também tem uma certa coesão social e a satisfação deles no final do processo. As considerações finais, então, com o plano, o município já implementou a obra de proteção costeira, mais conhecida como alargamento da faixa de areia, que foi uma ação elencada durante o processo. Além disso, resultados que a pesquisa apontou como positivos: heterogeneidade e envolvimento de diferentes atores, permitiram, então, integrar o conhecimento técnico com o conhecimento da comunidade. Ainda tiveram implicações teóricas e práticas. As teóricas: o estudo trouxe evidências empíricas sobre a condução colaborativa de um processo de planejamento municipal, dado uma lacuna evidente na literatura. Implicações práticas: então, espera-se que a pesquisa possa contribuir com gestores que vivenciam o desafio de envolver a sociedade no planejamento e a execução de políticas públicas. E ainda, então, estudos futuros podem analisar os desafios da implementação de um plano colaborativo em função das competências organizacionais, em particular da competência política e relacional. Fica aí para estudos futuros poderem avançar na temática. Aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas no trabalho. As referências todas estão lá no trabalho escrito. Muito obrigada. Professora, sei que a senhora não vai moderar sobre o seu trabalho. A Na Eduarda, verdade, o trabalho da Duda, né? O trabalho da Eduarda, caso queira, na eu posso época que começar. desenvolveu o trabalho, estava na gestão, lá na prefeitura, né? Oi? Quer começar perguntando, Pode Ana? falar. Posso sim. Não, só estava contextualizando, né, o momento em que a Eduarda desenvolveu a. Não conseguem me ouvir? Não? Tá travando um pouquinho, mas Agora sim? Tá atrasando? isso. Tá. Ana, pergunta então, você tem pergunta? Certo. O trabalho foi sobre a dissertação, né, da Eduarda. Quando eu li, eu percebi, um trabalho de dissertação, é, ele está bem escrito, bem fundamentado, né? As questões tem todas, tudo aquilo que se espera, né, de um artigo. E as considerações que eu vou falar um pouco é mais no sentido de melhorias para publicação em uma revista, que eu acredito que você ainda não publicou, né? Se você está vendo que você ainda não publicou. A primeira questão que me chamou a atenção e que eu concordo com você é a questão da representatividade da amostra. E a gente que trabalha com dados qualitativos, nós sentimos essa dificuldade. Mas eu acredito que quando nós temos uma representação, ela se justifica, né, o quantitativo. E eu acredito que o seu for em torno de 3 a 4 respondentes, não é isso? Então, eu senti essa necessidade de você explicar, e se você quiser falar mais aqui, né, conosco, a representatividade desta sua amostra, falar mais um pouquinho sobre ela e como você chegou até ela, né? Você fala um pouquinho, mas talvez gastar mais um tempinho esse detalhamento da sua amostra. É, Sobre as análises, você coloca na página 6 que foi a partir de uma revisão, né, da sua literatura. Talvez fosse interessante você trazer essas categorias, né, na qual você analisou, trazê-las na metodologia, conceituá-las, trazer essas categorias e conceituá-las. Nos seus resultados, você traz resultados bem pertinentes, e como você analisa um processo, eu fiquei me pensando só a nível de sugestão. Se você esquematizasse esse processo,
porque você está trabalhando com um processo, não é verdade? Então, talvez mostrar em forma de figura como se dá, como você identificou essa relação desse processo nesse seu estudo de caso. Não seria só a nível de sugestão. E, por fim, né, você trabalha a inovação, aprofunda a inovação e tudo mais. E como sugestão de pesquisas futuras e como estudo de criatividade, eu fiquei me perguntando, né, como um estudo futuro também não poderia investigar esse processo criativo que é anterior ao processo inovador. Na literatura de criatividade, a gente entende a criatividade como um elemento anterior à inovação. Então, talvez como sugestão de pesquisas futuras, abordar esse elemento da criatividade. Não sei se você estuda criatividade, mas seria apenas nesse sentido. Em relação aos respondentes, era isso. Caso você queira falar, fique à vontade. E parabéns mais uma vez. Obrigada, Ana. Então, falando ali das entrevistas, estão me ouvindo? Sim. Foi um período ali que a gente desenvolveu o Orla, né, na prefeitura, então eu participei, e esse artigo é uma parte da dissertação eu tive que enxugar para poder enviar para o CMEAD. Então, sim, eu tenho mais escrito na dissertação, que aí, pensando numa revista, eu consigo incorporar mais coisas, porque o limite do CMEAD, ele era bem limitado, né? A apresentação de vídeo era limitada, tudo bem controlado, então isso acaba dificultando. Mas as entrevistas elas foram feitas ali na período do Covid, né? Então eu estava no mestrado na época do Covid, então até eu coloco ali como justificativa que eu tive muita dificuldade de acesso de algumas entrevistas em virtude disso. A gente estava no auge do Covid, eu precisava terminar o mestrado, eu defendi online, não estava tendo mais nada presencial, então isso sim acabou sendo uma limitação, né, do meu trabalho, apesar de a gente, né, estudar hoje métodos qualitativos, enfim, entrevistas, acaba se você tem uma certa amostra, isso não é uma limitação, mas o meu trabalho teve sim uma limitação, que foi na época do Covid, e aí o acesso às pessoas não queria atender, até por online, assim, o governo federal mesmo não me recebeu eles não me recebem até hoje, né? Então, assim, realmente é bem difícil. Covid não era só uma desculpa para eles. Então, isso sim acabou sendo prejudicado. Já recebi até outros comentários nesse sentido aí, mas aí foi um período, acho que todo mundo passou, né? Das categorias, eu citei elas na metodologia, mas eu não pude falar mais porque eu joguei elas no referencial teórico. Eu não lembro se eu botei grifado. A professora Michelin sempre gosta de grifar ali, né? Aprendi isso com ela, mas elas estão discorridas ali no referencial teórico, né? Mas eu expliquei a metodologia ali na parte dos aspectos metodológicos. O processo da revisão sistemática também não coube ali no artigo, para a gente até tinha numa primeira versão, aí para enviar para o CMEAD eu tive que enxugar, então não consegui pôr. Mas só citei que da onde vieram essas categorias analíticas, e aí eu trabalho com cada uma delas ali no referencial teórico. Por uma revista, tendo a possibilidade de ampliar aí o número de palavras, eu consigo explicar um pouco melhor para ficar mais claro essa questão. E aí não tinha pensado também nessa questão de estudos futuros, olhando para esse outro lado que tu colocou ali que tu trabalha com economia criativa, que tu trabalha? De ter outros estudos nesse sentido também, analisando aí o processo de criação mesmo, né, de inovação. E figuras, realmente eu queria pôr, mas eu tenho figuras na dissertação, inclusive algumas que eu apresentei aqui no slide são da dissertação mesmo, eu nem tive muito trabalho para montar, mas é para poder colocar o artigo como um todo, para não cortar muitas categorias analíticas, porque na verdade eu acabei cortando algumas, tá? Não coloquei todas que eu trabalhei na dissertação, a gente fez um recorte, a professora Michelini, para ver quais seriam mais interessantes, né? E que não perderiam aí o escopo aí de análise, não perdesse a importância e relevância também teórica para um evento, né? Mas foi um recorte muito que me doeu cortar, mas dá outras publicações aí, os outros Muito resultados. difícil. É forte, né? Tem que não sabe passar. É como sugestão, eu acho que só a revisão de literatura com as suas dimensões já dá um outro artigo, né? Um artigo teórico, não sei se tu fez. E caso você queira acrescentar a questão da criatividade, tem uma literatura Múzio e Gama 2021, como sugestão.
Tá, Mais alguém? A professora quer falar? obrigada. Mais alguém? Obrigada, Ana, pelas considerações. Ótimo. Eu acho que só acrescentando um ponto na fala da Dua, vocês conseguem ouvir? Minha internet é Travando um muito ruim. pouquinho. Se ela quiser desligar a câmera, talvez ajude. Vamos ver se agora me ouvem melhor? Ouvem? Eu acho que eu vou Travando. ir e tentar trocar de rede. Ana, A faz o senhora seguinte, encaminha o próximo trabalho. Encaminha o próximo trabalho, eu vou tentar trocar de rede, vou rotear no meu celular, que eu estou no Wi-Fi do hotel, que é muito ruim. E aí eu vou rotear no meu celular, tá? Faça um Agora, comentário para fazer sobre o trabalho do Eduardo. quando a senhora desligou a câmera, ficou melhor. Mas caso queira trocar de senha, liga ele, nós temos Tá, continuidade. então, tá. Então, se vocês estão me ouvindo, vou só fazer um comentário então, em relação ao trabalho do Eduardo. Essa questão da dificuldade de acesso aos atores, né, para a realização das entrevistas, mas talvez, Duda, assim, na versão do artigo, agora eu não me recordo do que foi cortado, a importância de destacar todo o levantamento documental, porque aí você se esmerou bastante, né, no levantamento documental, foi a várias atas, né? Então, foi uma forma de compensar e a dificuldade de acesso aos atores, né? Então, ela deu uma triangulada em dados ali, a partir enfim, das entrevistas que foi possível fazer, que foram poucas, mas um levantamento documental, né, Duda? Sim, eu acho que eu tenho que deixar isso mais claro, né? Que mesmo não tendo a Isso, possibilidade das entrevistas, eu participei de todo o processo, então, inclusive, na isso. dissertação a gente incluiu a observação participante, né? Com Participante, metodologia. isso, Aqui a gente até só citou como era, porque não dava nem tempo de isso, explicar isso, muito, mas eu acho que eu isso. tenho que incluir isso para pensando sim que eu quero Sim, publicar aí numa revista e obrigada, Ana, pelas sim, considerações. É isso que eu gosto de vir para evento, né? Porque a gente é um pré, a gente leva o artigo para passear e aí a é, gente pega melhorias, porque eu lendo, a professora Michelina, a gente acaba não vendo mais os não vícios, tem até mais, porque né? eu participei do processo, para mim está muito claro na minha cabeça. Por isso que o evento é legal, para que outras pessoas possam ler e nos falem o que sentiram falta para a gente poder melhorar e enviar para a revista. É muito legal isso, então muito obrigada mesmo, Ana. Exato. E aí jogar luz nessa triangulação, né, Duda? Então, na verdade, você tem a observação participante, levantamento documental e as entrevistas. Joga luz das entrevistas, aí realmente a Ana tem razão, né? Aí parece que fica mais acanhado, assim, do que na verdade ele teve um lastro aí de dados que não foi o que a gente gostaria, mas tem, né? Então, acho que bem, bem bacana, Ana. Obrigada, viu? Pela sua leitura cuidadosa. Vamos para a próxima. Sobre o próximo trabalho, eu acredito que não tem nenhum autor aqui, mas a orientação da organização é que nós passamos o vídeo, e depois vamos para o debate geral, certo? Mas caso a professora não queira passar o vídeo, a professora é quem decide. Muda. Podemos passar o vídeo, sim, Ana. Aí a gente, pelo menos, tem Certo. acesso ao trabalho, né? Isso. Cumprimento a todos, né, e desde já agradeço a presença e a participação, né, e a participação será muito bem-vinda, né, a contribuição para que o trabalho possa passar por um processo de melhoria. O tema do trabalho é estudos prospectivos em políticas públicas, identificação dos fatores condicionantes, uma análise bibliométrica científica. O trabalho foi escrito pelo Júlio Maciel, essa pessoa que vos fala, e pelo Sidney Marinho. Sou doutorando e o professor Sidney é doutor pela Universidade do Vale do Itajaí.
O objetivo do presente trabalho é identificar os fatores condicionantes que estão moldando o futuro e que irão impactar o processo de formulação de políticas públicas. A ideia é prospectar, fazer um estudo prospectivo, em seguida a gente poder estar monitorando esses fatores condicionantes para que possa apoiar o processo de formulação de políticas públicas. Tá? O método utilizado foi o método Procognoscer, o período que foi levantado todos os artigos que compõem o portfólio bibliométrico foi no período de 2011 a 2022. Tá? Enquanto o resultado foi possível apontar os 35 eventos, ou seja, condicionantes do futuro, em seguida foram categorizados por 5 dimensões: ciência e tecnologia, geopolítica, meio ambiente, população e sociedade, economia. A conclusão do estudo bibliométrico, através dele foi possível identificar os fatores condicionantes para subsidiar a construção do estudo prospectivo nacional e global. A justificativa do presente trabalho é que ele faz parte de uma de quatro etapas indicadas por George, como parte do exercício prospectivo, do exercício de previsão e fundamental para apoiar as outras 3 etapas subsequentes. A primeira etapa é de identificar evidências, ou seja, levantamento de tendências emergentes de uma revisão de condicionantes de futuro na avaliação do estado da arte. Foi justamente nesse tópico número 1 que o trabalho ele se justifica, para que seja dado o prosseguimento e a gente possa fazer o estudo efetivo. Em relação ao referencial teórico, eu trouxe a definição de estudos prospectivos de início de 2020, onde ele fala que os estudos prospectivos são um conjunto de filosofias, habilidades e aplicações que envolvem o uso de dados quantitativos, qualitativos, e claro, um exercício em grupo, onde através de uma reflexão, atores vai estar prospectando futuros, para que mais na frente eles possam ser subdivididos em um futuro realista e um futuro pessimista, e claro, um futuro. Em relação ao procedimento metodológico, como eu já havia falado, foi utilizado o método Procognoscer. As etapas do método são muito claras. Através desse quadro, nós podemos ilustrar bem o levantamento, como eu já havia falado, foi feito no período entre 2011 a 2022. Foi feita uma pesquisa em 3 revistas e 3 bases de dados. As revistas foi a Technological Foresight, Futures e Foresight. As bases foram Web of Science, Scopus e LISA. Foi feito todo o rastreamento, uma busca onde foi uma varredura, onde foi localizado 1985 artigos que, após a exclusão, seja por temporalidade ou por estar duplicado ou pela pertinência, foram identificados 220 artigos. Após passar por um processo de filtro, foram eleitos 60 artigos para compor o portfólio bibliográfico.
e com base nesses 66 artigos foram identificados os 35 eventos, né, que estão e que irão mudar e que de fato influenciarão fortemente o futuro, ou mais precisamente aqueles que traduzem ou interferem nas variáveis mais importantes do sistema objeto da presente pesquisa, né? Então, como eu já havia falado, ele é o quadro ele está dividido em 5 dimensões, né? Listado os 35 eventos, e eles estão relacionados aí às dimensões com os eventos e os autores que citaram dentro do portfólio bibliométrico. Enquanto resumo, eu trago o quadro número 4, onde aparecem as dimensões e as frequências, né, das respectivas dimensões, né? A gente percebe que há uma interconexão entre esses eventos, onde eles influenciam e são influenciados pelas dimensões, né? Com o presente trabalho, a gente acredita, né, e demonstra que foi possível atingir o objetivo da pesquisa, que foi caracterizar a produção internacional e identificar os fatores condicionantes nacionais e globais para subsidiar a construção, como eu já havia falado, de estudos prospectivos, né, regionais, e assim integrar um método como insumo para o governo explorar e planejar suas políticas públicas. Então, eu agradeço, tá? Tem as referências bibliográficas, tá? Fico no aguardo das observações. Um abraço. Oi, me ouve? Agora tenho um risquinho só na minha internet aqui. Tá péssimo. Eduarda, o autor do trabalho é seu colega aí na Univale? Eu vi que ele é do programa da Univale, não? O meu som. Ah, eu tava assim com o fone desligado, né? Não é da minha Sim. turma, não. Ah, Eu sim. acho que é Bom, de alguma enfim. outra. É. Então, não sei se vocês leram o trabalho, né? Na verdade, é um trabalho muito interessante. Eu confesso para vocês que não tenho olhado para essa literatura de estudos prospectivos, fiquei interessada em estudar um pouco mais isso. Ele traz a antecipatória, que é um conceito, eu tenho trabalhado com governança em ecossistemas de inovação, governança pública, né? E esse conceito de governança antecipatória, na literatura de inovação, eu não tenho visto, que me despertou bastante curiosidade. Ele está com uma literatura bastante robusta, extremamente atual, né? E um trabalho muito bem estruturado. Uma pena que o autor não esteja aqui para a gente poder debater a temática, que para mim também foi nova, mas que me parece que pode dialogar bastante com quem está estudando inovação, né? O Fabiano aí, o CDE tem uma tipologia de inovação no setor público, em que um dos tipos, né, com que eles trabalham é a inovação antecipatória, né? Então, para qual os estudos prospectivos, com qual né, que esse trabalho aborda, pode ser uma ferramenta extremamente importante, né, para subsidiar aí esse processo de inovação antecipatória que é tão complexa de se realizar no setor público, né, onde a gente acaba vendo muito mais inovações incrementais, adaptativas, do que propriamente inovações antecipatórias pela dificuldade, né, de várias ordens que ela encontra, e quando ele categoriza, né, na revisão sistemática, ele chega naquelas categorias, acho que ele tem uma grande contribuição aí para gente desvendar esse tema. Mas, enfim, como o autor não está aqui, eu acho que a gente, né, não precisamos ir além aí, e talvez abrir mais uma vez agora para os autores, né, que eventualmente queiram fazer algum comentário final,
Enfim, algum questionamento uns aos outros aí, para a gente encaminhar para o encerramento? Se me permitir só fazer um comentário, eu até coloquei aí no chat já, né? Foi muito interessante observar, participar de ver artigos muito voltados para a administração pública. Não é a nossa realidade, a minha realidade aqui, né? Eu vim pela inovação e aprendi bastante. Eu acho que foi muito válido aí, porque a gente vê que tem toda uma linha de pesquisa, toda uma lente que a gente não conhece, né? Quem vem do outro lado não conhece ela profundamente. Com certeza, Fabiano. Na verdade, a inovação, eu tenho o privilégio de conseguir olhar de cima, porque eu trabalho com inovação no contexto empresarial, né? E também com inovação no setor público. E são, assim, eu diria que são dois fenômenos distintos, sabe? São dois mundos teóricos distintos e, do ponto de vista prático, também a gente tem desafios. Claro que a gente tem pontos de convergência, né? Sim, mas a gente tem desafios muito distintos e agora, assim, o desvendar dessa literatura que trata da inovação do setor público e a relação dele com as empresas são essas facetas que a gente comentou antes, né? Sob um ponto de vista, a administração pública como formuladora de políticas públicas, de marco regulatório e etc., financiadora e etc., né? E a partir de um tempo para cá, ela começa a aparecer também como um usuário, né? Que, enfim, que precisa também inovar nos seus processos, nos seus serviços, na sua forma de resolver problemas, né? Como a Eduarda trouxe, né? Então, problemas complexos que assolam a sociedade, que requerem soluções inovadoras e que requerem a capacidade de inovação dialogando com diversos atores e não só o Estado como grande protagonista, né? Mas a capacidade dele realmente articular com outros atores, com outras organizações e também com a sociedade, né? Então, isso torna o desafio ainda mais complexo, né? E que é algo que a gente também viu no trabalho da Juliana, né? Do ponto de vista de avaliação, né? Quando a gente entra nessas abordagens de participação social e etc., também se fala sobre isso na avaliação, mas é algo que resguarda uma complexidade metodológica muito grande, né? E que ela própria trouxe no debate aí, no limite que ela tem de realizar uma pesquisa realmente envolvendo aí o usuário, né? Entre aspas aí das ações de cultura, né? Então, enfim, eu acho que esse é o grande ponto de convergência dos trabalhos que foram apresentados, né? Nessa sessão, que eu acho que foram muito bem selecionados, porque realmente dialogam entre si, né? Juliana, Eduarda, Ana, que também leu todos os trabalhos. Não, na verdade, assim como o Fabiano, acho que foram trabalhos muito qualificados também, que dialogam e que acrescentam também em alguns momentos as nossas próprias pesquisas, né? Foi muito importante também trazer esse artigo para o SEMEAD para ter esses diferentes olhares, porque uma coisa é quando a gente está ali imerso naquele universo, que o seu orientador está ali, né? Enfim, outros professores também ao seu redor, mas o olhar externo é muito interessante para a gente entender, ter uma outra visão da nossa pesquisa, né? Então, essa questão que eu falo da lacuna da participação social, eu mesmo não utilizo, e eu não estava ressaltando isso na pesquisa, isso estava na minha cabeça. Então, é importante vou acrescentar com certeza, e, e depois, quando eu defender, que falta muito pouco, enfim, falta pouco, não muito pouco, falta pouco, vou fazer igual o Eduardo, ele vai passeando e até a gente entender exatamente o cerne, sim, para continuar, enfim, mas que seja importante que essas pesquisas despertem exatamente questões de inovações e de reflexões acerca das nossas áreas aqui expostas, né? Então, eu quero agradecer muito pela participação, pela oportunidade de ter o trabalho apresentado aqui. Acho que foi importantíssimo, enfim, agradeço a todos. Vai fazer um trabalho muito importante, Juliana. Acho que a avaliação na área de cultura realmente, ó, parabéns. Duda, quer falar? Só agradecer mesmo. É muito, acho. Eu
Eu, na verdade, estou triste de estar no evento online, né? Eu queria estar Não presencial é a e eu acho mesma coisa, né? que não é a mesma coisa. Eu fui no evento de estratégia da Ampad, fui para São Paulo, é é diferente, né? Mas É, já saí bem feliz com a troca, porque a gente acaba apresentando nossos trabalhos muito para os nossos programas. Eu sei o que é o Desk Pesquisa, quais são as sim, linhas bibliográficas. Fui para a Univale, mudou, foi um choque, né? Porque muda bastante, então estou tendo aí que ampliar, tirei um pouco o foco e abri, né? Minha pesquisa não vai dar para ser exatamente como eu queria, porque o foco do programa é outro, né? Então eu me adequei às linhas de pesquisa, mas também tô ganhando aí uma literatura que eu não tinha. E vir nos eventos, né? Poder estar compartilhando experiência com outros acadêmicos de outras instituições, a gente acaba conhecendo referências que a gente nem tinha pensado assim ou tido contato, porque querendo ou não, cada programa tem ali suas linhas, seus exatamente. autores ali base que utiliza, então é bem bacana essa troca de experiência, né? Então agradeço aí a professora, primeiramente, a Ana e a Juliana aí pelas horas que a gente teve aqui e a gente pôde aprender um pouco mais no dia de hoje. Muito bom, Juliana, Duda. Eduarda, né? Eu também passei por isso, Eduarda. Tive não, troquei de programa. Não consegui deixar totalmente a orientação, como percebo que vocês ainda mantêm essa relação, mas assim, é um novo horizonte, né? A gente faz novas parcerias, amplia realmente nossa consciência. E sobre o evento presencial, a gente consegue visualizar o autor ali, aquele autor que a gente cita, né? Então, isso é muito gostoso, é muito interessante. Sobre o tema, eu queria falar só rapidinho. A professora falou que. Vocês já entenderam meu sotaque, né? Sobre o nordestino. Eu queria falar um pouquinho sobre a inovação. A professora falou que estuda inovação pública e inovação organizacional. Mas quando nós analisamos a inovação pública, está implícito que quando uma política pública ela se torna inovadora, ela tende a impactar a inovação organizacional, os ecossistemas, né, o papel das políticas públicas para o desenvolvimento, né, de ideias inovadoras que vão para além das instituições públicas e que vão fomentar ecossistemas inovadores e criativos. E acho que nesse nosso trabalho aqui ficou forte isso, assim, para mim, nesse sentido. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de É, todos, sim, todas, ótimo. né? Somos nós mulheres até o final. Professora, foi um prazer conhecê-la. E Juliana e Eduarda também, sucesso aí. Eduarda no seu doutorado, Juliana, futura doutoranda. Professora, acho que travou. Valeu, gente. Obrigada, Ana, minha internet tá um finzinho aqui. Obrigada aí pela coordenação. E é um prazer encontrar a Duda, né? Eu brinco com ela que eu tenho ciúme que ela está na Univale, mas eu concordo que é ótimo conhecer outros programas. Hoje eu vim com a sua orientadora para São Paulo, Ah, com a mas Prof. optei por ficar Anete, assistindo né? online. Tu Sim, falou que foi minha orientadora no falei. mestrado? Falei. Aí eu fiquei no hotel para ficar vendo online, porque eu achei que ficar lá na USP e ter que aqui fazer mediação online talvez não desse muito certo. Então, mas acho que presencial realmente é bem mais legal. Amanhã estarei lá. Não sei se a Juliana está presencial, não está, a Ana está, não estão. Então não vou conhecê-las. Mas enfim, então parabéns. Juliana, boa sorte na caminhada, né? Duda também. Obrigada, E prof. Ana, obrigada também. Parabéns aí pela organização. Sucesso para todas. Um evento. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.